Continua com o noticiário da política e, é claro, agora com uma pitadinha de pandemia. Afinal, nosso problema número 1, né, Cris? A gente só pensa na pandemia e, é claro, o que a gente mais gostaria de trazer aqui no ar seriam as soluções, né? A solução imediata tá nela, na vacina, né? Hoje tivemos notícia boa aí com a aprovação do registro definitivo da vacina da Pfizer, mas ainda muitas lacunas a serem preenchidas sobre que tipo de aquisição o próprio governo federal vai fazer em relação às vacinas da Pfizer, né? E um apetite bastante grande da iniciativa privada em relação a esse assunto, né? Bom, o Congresso Nacional, claro, acompanha isso bastante atentamente. A gente vai ouvir agora a deputada Carmen Zanotto, que atua justamente em uma comissão na relatoria, né, a deputada da comissão que acompanha aí justamente o andamento das medidas em relação à pandemia. Primeiro, boa noite para a senhora, tudo bem? Boa noite, Isabel, boa noite, Cristiano, a todos que estamos ouvindo através da Rádio Bandeirantes, neste importante programa, né, Os Bastidores do Poder, levando informação para a comunidade como um todo. Deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, como é que vocês têm acompanhado, hein? A velocidade com que estamos vacinando nossa população é considerada ágil, é considerada dentro do esperado ou está bem aquém do que era esperado aqui no Brasil, hein? Isabel, primeiro que nós temos, né, o Programa Nacional de Imunização, que é histórico no país. Todos os municípios brasileiros, independente do seu porte, no mínimo possuem uma sala de vacina com profissionais especializados nesta área. Essa pandemia, ela tem mostrado a importância do Programa Nacional de Imunização de cada um dos estados e dos municípios que estão frente às ações propriamente ditas de enfrentamento à pandemia. Nós, da Comissão Externa, que realizamos no ano passado, só de reuniões formais, foram 100 reuniões que aconteceram aqui na Câmara Federal. Também continuamos o trabalho mesmo no período do recesso e agora com a retomada dos trabalhos aqui na casa com mais intensidade. Nós poderíamos estar vacinando mais pessoas, mas nós temos um impasse ainda do quantitativo de doses de vacinas que estão sendo disponibilizadas no país, né? Então, isso dificulta um pouco, porque muitos municípios já não têm mais nenhuma dose de vacina para ser aplicada, respeitando os critérios do Programa Nacional de Imunização. Por isso que a gente vê com muita expectativa a chegada, né, de mais de 2 milhões de doses no dia de hoje no Brasil, através da Fiocruz, e o Butantan, que deverá estar disponibilizando mais 3 milhões e 900 mil doses até o final deste mês de fevereiro. Com isso, a gente vai poder, então, ter mais vacinas chegando no conjunto dos municípios brasileiros e a grande expectativa é que a gente possa estar vacinando a partir dos critérios que já foram determinados pelo Ministério da Saúde, pelo PNI, os demais públicos-alvos, em especial a população com mais de 60 anos. Deputada, boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou entre ontem e hoje um projeto justamente para que o Congresso estabeleça ali algumas regras para facilitar, né, a chegada das vacinas, a compra por estados e municípios, também pelas empresas particulares, a distribuição pelo SUS. De que modo a comissão da Covid-19 na Câmara pode auxiliar o Senado ou trabalhar de forma conjunta Câmara e Senado para o desenvolvimento de novas regras dessa forma, hein? Olha, primeiro que tudo aquilo que é administrado no país passa, assim, pela nossa agência reguladora, pela Anvisa, que tem feito um trabalho gigantesco para atender todas as demandas, porque a gente precisa ter segurança e eficácia nas vacinas. Nós temos que tomar muito cuidado para que a aquisição privada ou que não haja uma competição desleal entre os estados brasileiros e municípios brasileiros mais ricos e mais pobres. O ideal, por nós estarmos tratando de uma pandemia, é que todas as vacinas fossem adquiridas pelo governo federal e, a partir do governo federal, com os critérios, chegar em cada um dos municípios e da população-alvo, conforme os critérios epidemiológicos e científicos já definidos. É claro que se nós tivermos, e essa é a nossa defesa, que o Brasil faça aquisição de todas as vacinas que possam estar disponíveis. Por que as respostas que a gente ouve, por que nós não temos mais vacinas? Porque o mundo está pedindo mais vacinas e pode ser que em um determinado momento a gente não fez aquela encomenda
de reserva técnica para o Brasil. Mas hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com o ministro e ele afirmou novamente que a partir da chegada do IFA, né, que são os insumos estratégicos, que houve um atraso de no mínimo 30 dias para nós do país, com a produção com maior intensidade pela Fiocruz, dos insumos que já chegaram e também pelo próprio Butantan, a gente pode ter aí mais vacinas sendo disponibilizadas, além de todas aquelas que o Brasil possa estar adquirindo ainda. Agora, todas as iniciativas são válidas, mas sempre cuidando para que a gente não tenha realmente municípios mais favorecidos em detrimento de outros municípios brasileiros. Deputada, a senhora falou aí que teve um encontro, enfim, com o ministro. Hoje a notícia boa do dia foi o registro de uso definitivo das vacinas da Pfizer aqui no Brasil, né? Alguma fala do ministro, alguma sinalização sobre como que o governo vai conduzir esses acordos com a Pfizer? Porque tem toda uma burocracia ali que o governo brasileiro apresenta uma certa resistência em relação ao termo de responsabilidade. Alguma sinalização, algum caminho de que essas burocracias vão ser vencidas para que a gente tenha mais uma opção para vacinar a população, sobretudo agora que já há pesquisas que indicam que a gente não precisa ter a vacina da Pfizer a menos 70 graus, que os refrigeradores que a gente tem aqui no Brasil também dariam conta da manutenção da vacina? A expectativa é que a gente tenha essas vacinas também disponíveis. O que a gente percebe é que na hora do contrato, a morosidade para os contratos, na hora de realmente serem disponibilizadas, sempre tem um entrave ou outro que dificulta. Mas a nossa luta aqui no Congresso Nacional, em especial na Comissão Externa das Ações de Combate ao Covid e da própria Comissão de Seguridade Social e Família, que vai estar sendo instalada nos próximos dias, é para que o Brasil faça todos os esforços possíveis para que a gente possa ter, repito, todas as vacinas que estão disponíveis no mundo também para a população brasileira, porque a gente precisa aumentar o número de imunizados, ou seja, de pessoas, homens e mulheres, conforme os critérios vacinados, para que a gente reduza, então, esses índices que nós estamos tendo no país. Por exemplo, eu sou de Santa Catarina, nós estamos em Santa Catarina com o Oeste, com uma situação mais complicada, o município de Chapecó e a região, mas isso já está se estendendo para praticamente todo o estado de Santa Catarina. E Santa Catarina é só um exemplo do que está acontecendo também nos outros estados de taxas altas de ocupação de leitos de UTI. Mas alguma fala do ministro sobre isso? Não, pontual sobre data de chegada. Eu preciso trabalhar com o que está assegurado para o mês de fevereiro, que são essas doses que chegaram hoje da Fiocruz, né, que deverá estar rotulando esses 2 milhões de doses, e os 3 milhões e 900 mil doses que deverão também estar sendo entregues até o dia 28 pelo Butantan. Eu fico muito preocupada em gerar a expectativa de que vai chegar e ela não chegam, e aí a gente frustra a população. Então, é melhor a gente trabalhar com aquilo que a gente tem de mais concreto, que são as vacinas que estão sendo preparadas pelo Butantan e pela Fiocruz com o IFA que está já no Brasil. Pois é, né, deputada? Porque a gente vê essas discussões sobre a Pfizer, sobre a vacina, por exemplo, da Johnson & Johnson, sendo mais protagonizadas talvez pelo Legislativo, por iniciativa também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o Cris mencionou, e outros senadores que se abriram para ter reuniões com representantes desses dois laboratórios, dessas duas empresas, do que do próprio governo federal, né? Esse protagonismo que o Legislativo está tendo é uma ausência na avaliação da senhora de proatividade do governo federal em tentar sanar essas dúvidas, essas questões burocráticas e tentar agilizar um pouco mais esses processos. A gente está falando da vacina da Pfizer, né, que teve um registro definitivo, né, sendo que a gente não tem ainda perspectivas, não houve nenhum anúncio de chegada de doses da vacina que a gente tem agora o registro definitivo. Parece um pouco paradoxo isso, né? Não temos ainda essa informação se o governo brasileiro, e isso ele não nos falou, se o governo brasileiro vai realmente comprar da Pfizer, quantos milhões de doses serão adquiridas para serem distribuídas. O papel dos senadores, do presidente das duas casas, né, Câmara e Senado, como o papel da nossa comissão externa, é de somar esforços para que a gente possa estar enfrentando essa pandemia com o menor número possível de óbitos
que já não são poucos que nós estamos vivendo todos os dias no país, né, uma média alta do número de óbitos, além do desespero das pessoas já por uma vaga de leito de UTI na nossa rede hospitalar brasileira. Não dá para a gente imaginar que as pessoas possam ficar numa UPA ou ficar no seu domicílio esperando para poder acessar o socorro na saúde, porque isso é muito ruim. Além de todo o prejuízo da vida das pessoas, também os prejuízos econômicos que continuam crescendo. Esse número de casos no país, daqui a pouco mais municípios terão que estar aplicando medidas mais restritivas. Aliás, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, relatora da comissão da Covid-19 na Câmara, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder, justamente sobre esse ponto que a senhora aborda, como que os deputados têm observado e pretendem reagir diante desses movimentos que nós temos observado, Brasil afora, de governos, inclusive, e municípios, decretando toques de recolher justamente para a contenção da pandemia. Existe alguma estratégia através do legislativo que possa ser adotada de apoio e de sustentação para esses poderes locais constituírem estrutura e darem o apoio para a população necessitada? As estruturas que nós estamos pedindo aqui na Câmara Federal, eu presido também a Frente Parlamentar Mista da Saúde, é a segurança de que os leitos de UTIs que estavam financiados até dezembro, que as portarias venceram, possam estar sendo renovados e o pagamento aconteça, inclusive do período de janeiro para cá, para aqueles que venceram as suas habilitações, porque o custo de um paciente não ter Covid é um custo alto, o Ministério está financiando com R$ 1.600, os estados e municípios precisam deste apoio. Então, nós estamos trabalhando para isso, a gente está com a Comissão Mista do Orçamento também instalada, estamos discutindo o orçamento da saúde e o orçamento para o enfrentamento da pandemia, lembrando que em 2020 nós trabalhamos com recursos extra-orçamentários para o enfrentamento dessa situação mundial e brasileira que é a pandemia. Então, por parte do Parlamento, nós nunca nos furtamos de liberar todos os recursos necessários para a aquisição de máscaras, luvas, respiradores, monitores, vacinas, medicamentos, para toda a logística necessária para enfrentar a pandemia. Isso não será diferente neste ano de 2021, tenho certeza. Deputada Carmen Zanotto, relatora da comissão da Covid-19 lá na Câmara dos Deputados, muito obrigada pela entrevista aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima, a gente espera com notícias melhores, né, deputada? É sempre Verdade. pelo que a gente Todos torce. Nós queremos mais vacinas para a maior parte da nossa população brasileira, seguindo os critérios. Eu acho que esse é um desejo e uma vontade de todos. Com certeza. Um abraço, até a próxima. Outro abraço grande, obrigada. Obrigada. E Cris, Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base daquela medida provisória que cria um regime jurídico especial para a compra de vacinas contra a Covid-19. O que isso quer dizer? Dispensa de licitação, né? Uma medida provisória aí considerada das mais importantes, mais um mecanismo para tentar facilitar a aquisição de vacinas. A gente está com a faca e o queijo na mão, né? Só tem que fazer. Só tem que fazer. É isso.